Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa perspectiva teológica assim, bastante particular. Chama-se Teologia de Impacto e propõe uma leitura, olha, mesmo invulgar, dos primeiros capítulos do Gênesis. Temos connosco um material áudio que detalha esta visão e o argumento central é curioso. Diz que Gênesis 1 e o início do 2 talvez não sejam assim tão antigos, tão primordiais como pensamos. A ideia principal, que funcionam como um mini-apocalipse, e até sugere que podem ter sido escritos depois de João Batista, numa espécie de diálogo com o Apocalipse de João. Portanto, a nossa tarefa aqui é tentar perceber isto, como é que esta teologia liga Gênesis ao Apocalipse e por que esta insistência em ler tudo como factos concretos, uma vivência, e não como, sei lá, simbolismo. Vamos lá ver isto. Sim, olá. Este ponto de partida, de facto, desafia logo a cronologia bíblica mais aceite. A teologia de impacto, como é exposta nesse material, sugere precisamente isso. Gênesis 1 e 2 não seriam a origem, mas sim uma construção posterior. A proposta é que estes capítulos incorporam de forma muito concreta mesmo factos que estão descritos no livro do Apocalipse. E o material até especula que a pregação de João Batista possa ter sido o gatilho para isto. Nesta leitura, o início de Gênesis seria, no fundo, um pequeno apocalipse, quase um resumo dos eventos apocalípticos. É uma inversão impressionante, não é? Da ordem que temos na cabeça. E o material refere que isto não é consensual, certo? Admite que faltam provas. Exatamente. Provas manuscritas diretas, ou seja, não há cópias antigas de Gênesis que podemos dizer, ok, isto é posterior a João Batista e foi editado a partir do Apocalipse. Isso mesmo. A defesa desta posição, segundo o material, baseia-se muito na sua coerência interna e na forma como, alegadamente, consegue resolver certas dificuldades textuais que outras leituras, deixariam em aberto. A validação vem de dentro do sistema. E um conceito muito importante aqui é o da concretude. Pode explicar um pouco melhor o que querem dizer com isso? Como é que se distingue do literalismo, talvez mais fundamentalista? Sim, essa ênfase na concretude é mesmo central. O material faz questão de fazer essa distinção do literalismo mais rígido. A ideia não é ler cada palavra como se fosse um manual científico, claro. É mais entender que os eventos descritos, tanto em Gênesis 1 e 2 como no Apocalipse, são apresentados como factos, como experiências reais, vividas por quem as relatou. É isto que o material chama vivência. Uma experiência vivida. Pensa, talvez, numa analogia. Imagina alguém que descreve um sonho muito, muito vívido. Não como uma fantasia, mas como algo real que experimentou, mesmo que esse sonho desafie a lógica ou a física. A ênfase estaria na realidade da experiência para essa pessoa. É um pouco essa a lógica da concretude aqui. A facultatividade da experiência, mesmo que seja extraordinária, não a validação externa científica. Percebo. Portanto, rejeitam leituras que veem isto só como mitos ou símbolos ou alegorias. A crítica que o material faz é que essas leituras podem esvaziar o conteúdo factual. É isso? Precisamente. A argumentação é que para as pessoas da época que registaram ou viveram isto, não eram só contos simbólicos, eram realidades palpáveis, eventos concretos dentro da sua visão do mundo, mesmo que para nós pareçam, sobrenaturais ou metafísicos. O material até refere que, na sua ótica, mesmo certas interpretações católicas de textos do Antigo Testamento poderiam, por vezes, cair numa leitura demasiado simbólica, diminuindo essa factualidade original. Falou-se há pouco do papel de João Batista como catalisador. O material parece dar-lhe uma importância enorme, quase desmesurada. Sem dúvida. É atribuído a João Batista um papel absolutamente central. A pregação dele é vista não só como o gatilho para esta possível redação ou reinterpretação de Gênesis, mas o material chega a afirmar que a teologia de impacto foi a primeira a realmente desvendar a importância profética de João neste contexto específico. Uma importância que, segundo eles, teria sido esquecida pela teologia dominante durante quase 2000 anos. É uma afirmação forte, sim. E essa influência, pensam que vai para além do Gênesis?
Sim, argumenta-se que a influência de João Batista poderia abranger toda a literatura apocalíptica, não só Gênesis 1:2 ou o Apocalipse de João. Contudo, e voltamos ao ponto anterior, o próprio material reconhece abertamente a falta de provas textuais externas diretas para comprovar esta ligação específica e, claro, a datação tardia de Gênesis 1:2. Mas insiste-se na força da lógica interna. A validação para esta teoria vem da sua capacidade de criar um quadro explicativo coerente, que liga João Batista, Gênesis e Apocalipse, mesmo que isso implique rever pressupostos bem estabelecidos sobre a história dos textos. É uma questão de hermenêutica, do método de interpretação. Ok, então a teoria geral é essa, Gênesis 1 e 2 como um eco factual do Apocalipse, talvez pós-João Batista, mas como é que isso funciona no texto, na prática? O material dá exemplos concretos dessas ligações? Sim, sim, dá. E essa é talvez a parte mais detalhada da argumentação. A teoria não fica só na generalidade, apresenta uma série de correspondências específicas entre Gênesis 1:2 e o Apocalipse, lidas sempre através desta lente da concretude. Vamos ver alguns dos exemplos mais significativos que são mencionados. Olha, o princípio, em Gênesis 1:1, Bereshit, em hebraico, Enarqué, em grego, é associado não tanto ao início absoluto do universo, ou ao prólogo do Evangelho de João, mas sim ao começo da ação apocalíptica. É ligado à visão da figura gloriosa que marca o início da revelação no livro do Apocalipse, no capítulo 1, o ponto de partida da nova criação que o Apocalipse descreve. Interessante essa ligação. O princípio ligado diretamente aos eventos do fim. Exatamente. Outro exemplo. A descrição da Terra como sem forma e vazia, o tohu vabohu, com trevas e o espírito sobre as águas em Gênesis 1:2. Esta imagem de caos primordial é interpretada como um reflexo dos cataclismos descritos no Apocalipse. Os selos, as trompetas, que causam desordem e julgamento sobre a Terra, o mar, os seus. Antes da restauração final, claro. O caos inicial de Gênesis seria assim um eco desses juízos apocalípticos. Faz sentido, dentro da lógica interna que está a descrever. E seguindo essa linha, o comando haja luz, Gênesis 1:3, não é visto apenas como a criação da luz física. É conectado à luz divina e à promessa de que não haverá noite na Nova Jerusalém, a cidade celestial do Apocalipse, como se lê em Apocalipse 21 e 22. A luz em Gênesis seria um prenúncio concreto dessa luz do fim dos tempos, dessa luz escatológica. E a criação do homem, como entra nisso? A criação do ser humano, à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, Gênesis 1:26-27, é interpretada como um reflexo direto da humanidade redimida no final dos tempos. Essa humanidade no Apocalipse é descrita como aquela que verá a sua face, a face de Deus, e que reinará com ele. A imagem de Deus no homem, como está em Gênesis, apontaria já para essa realidade final e concreta dos redimidos. E a bênção para dominar a terra, em Gênesis 1:28, A bênção para frutificar, multiplicar e exercer domínio sobre a terra é lida como correspondendo diretamente ao reinado eterno e ao domínio efetivo que os salvos terão no novo céu e na nova terra, conforme prometido no Apocalipse. Não seria um domínio só espiritual, mas um domínio concreto, real, no mundo restaurado. Até a estrutura narrativa é interpretada desta forma. O início do capítulo 2 de Gênesis, que recapitula a criação dizendo que os céus e a terra foram acabados, Gênesis 2:1, é visto como uma confirmação da criação nova e completa descrita no fim do Apocalipse. A palavra acabados em Gênesis 2 ecoaria a plenitude da nova criação apocalíptica. Portanto, a ideia geral que resulta para estes exemplos é que o autor ou o redator final destes capítulos de Gênesis estaria a condensar estas realidades apocalípticas. Seriam factos concretos, talvez já conhecidos através da revelação a João ou da pregação dele, que foram recontados de forma resumida no início do Gênesis. É isso. Essa é precisamente a lógica que o material apresenta. Gênesis 1 e o início do capítulo 2 funcionariam como um prefácio factual ao drama apocalíptico. Ou melhor, como um resumo do resultado final desse drama. Agora, o material que estamos a analisar também faz uma autoavaliação desta proposta.
Ah, interessante. E quais seriam os pontos fortes e fracos que a própria teoria aponta a si mesma? A força que reivindica reside, como já fomos dizendo, na sua coerência interna. Argumenta-se que cria um sistema que faz sentido, pronto, dentro dos seus próprios termos. Alega-se também que resolve contradições aparentes, que outras abordagens têm mais dificuldade em harmonizar. Um exemplo clássico disso é a existência das duas narrativas da criação, em Gênesis 1 e 2. Em vez de as ver como fontes distintas, talvez contraditórias, como nas hipóteses documentais clássicas, tipo Já Vista em Sacerdotal, esta leitura vê-as como camadas literárias interligadas. Ambas descreveriam o mesmo mini-apocalipse, talvez uma com foco mais sacerdotal, outra mais profético, mas ambas ligadas, de alguma forma, à figura de João Batista, que curiosamente também tinha uma linhagem sacerdotal e uma função profética. Apresenta-se por isso como uma alta teologia sistemática e explicativa. Mas e as fraquezas? O que é notável é a consciência da sua posição minoritária. O material reconhece abertamente a principal fragilidade ou o principal desafio, a falta de validação externa. Não há provas arqueológicas, não há manuscritos antigos que confirmem, sem margem para dúvidas, esta datação tardia de Gênesis 1:2 e a sua dependência direta do Apocalipse ou da pregação de João. Mas como é que a teoria lida com isso? Essa falta de prova externa parece um ponto bastante crítico. Bem, relativiza essa fraqueza. Argumenta que esta é uma limitação partilhada por muitas interpretações de textos antigos, mesmo as mais estabelecidas. O material até dá exemplos, menciona as dificuldades em provar historicamente, de forma absoluta, a origem hebraica pré-cristã da Septuaginta, a tradução grega, ou a reconstrução exata do Segundo Templo, como é narrada tradicionalmente. A ideia é que muitas construções históricas e teológicas assentam em pressupostos que não são totalmente comprováveis externamente. Portanto, a falta de prova externa para a teologia de impacto não a invalidaria automaticamente, segundo os seus proponentes, especialmente se a coerência interna for considerada forte. Entendido. Portanto, esta teologia de impacto, aplicada a Gênesis 1 a 2, apresenta-se como uma hipótese teológica. Radical, sem dúvida, e criativa. Uma espécie de lente interpretativa diferente, como o próprio material lhe chama. Propõe uma forma distinta de olhar para textos que muitos consideraram, fundacionais e talvez até demasiado familiares. Focando na vivência, no concreto, e rejeitando o simbolismo como a chave principal para ler estes relatos específicos. Então, o que podemos retirar disto tudo? Exploramos hoje uma visão teológica muito específica, a teologia de impacto, baseada no nosso material de referência. Esta perspectiva reinterpreta Gênesis 1 e 2 de forma bem radical. Em vez de serem um relato da criação cósmica primordial, são vistos como um mini-apocalipse, um eco factual, concreto, dos eventos do fim dos tempos descritos no Apocalipse de João, possivelmente influenciado pela pregação de João Batista. Uma leitura que valoriza a concretude da experiência relatada, em contraste com interpretações que são predominantemente simbólicas. Exato. E, independentemente se concordar ou discordar das conclusões desta teoria, esta análise levanta uma questão mais ampla, não é? Sobre a natureza da interpretação e da construção de significado. Se textos considerados tão fundamentais como os primeiros capítulos de Gênesis podem ser reinterpretados de forma tão profunda, baseando-se principalmente em conexões internas e numa lógica sistémica própria, mesmo desafiando a cronologia aceite e minimizando a necessidade de provas externas robustas. Isso leva-nos a pensar que outras narrativas, que outros pressupostos ou consensos, talvez sobre o mundo antigo ou até sobre questões atuais, poderiam ser vistos de forma diferente se aplicássemos lentes interpretativas inesperadas. Fica talvez a reflexão sobre como diferentes sistemas de pensamento, ou operar com critérios de validação distintos, conseguem construir sentido e até reivindicar a verdade a partir das mesmas fontes textuais.